Muito boa tarde a todos. A número legal, declaro abertos os trabalhos da nossa 16ª. Não, que 16ª? 21ª. Fui induzido a erro, olhei a ata da 20ª, 15 de julho, já achei que era 15ª. 21ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento os eminentes conselheiros Sami Wurman, Márcio Martins Camargo, hoje em exercício, em substituição aos eminentes titulares. Igualmente, saúdo Dr. Tiago Pinheiro Lima, doutora Cristina Freitas Cavezzali, muito dignos procurador do Ministério Público de Contas e da Fazenda do Estado de São Paulo. Senhor secretário, a todos os presentes, muito boa tarde. Eu peço licença para dar por lida e aprovada a ata da sessão anterior, colhendo-se as assinaturas. Indago do eminente representante do Ministério Público se deseja vista ou sustentação de alguns dos itens de nossa pauta. Senhor presidente, o Ministério Público deseja ciência, vista antecipada, melhor dizendo, do item número 3. Obrigado. Trata-se de processo sob minha responsabilidade e vou retirá-lo para encaminhamento ao Ministério Público oportunamente. Palavra livre dos senhores conselheiros. Não havendo interesse, passo à ordem do dia, sessão estadual. Em conjunto com relatórios e votos individualizados, itens 1, 2 e 4, já que o item 3 é retirado de pauta para encaminhamento de vista ao Ministério Público. Trata-se de termos de aditamento, concorrência, contrato, matéria de interesse da CDHU e da Secretaria de Estado da Saúde. Com a instrução, voto pela regularidade com as recomendações pertinentes. Em discussão, em votação, votos aprovados. Item 5. Pregão eletrônico, contrato, prestação de serviços de reforma e modernização das pontes rolantes das usinas hidrelétricas de Souza Dias, em Castilho, e Jaguari, em São José dos Campos. A CESP, Companhia Energética do Estado, é a contratante, Servitec, a contratada. A instrução é dividida e o meu voto se encaminha para a irregularidade. Para que a modalidade pregão eletrônico pudesse ser considerada, a licitação deveria ter como finalidade a prestação de serviços comuns de engenharia, o que não se verificou. Como bem observado por SDG, a contratação é demasiadamente ampla, pois engloba serviços como elaboração de projeto, estudos, simulações, além do fornecimento de equipamentos. Os esclarecimentos da CESP corroboram tal entendimento, já que identificam a execução do contrato em 5 fases, iniciadas pelo levantamento prévio de campo, seguida de elaboração de projeto, fabricação, fornecimento de peças, efetiva reforma e realização de testes finais. Matéria assemelhada já foi objeto de decisão por esta Câmara no TC 8414/2007, em que o mesmo entendimento pela irregularidade foi adotado. É como voto aplicando multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados 6-8. Prestações de contas de repasses a órgãos públicos de responsabilidade do CDHU, Secretaria da Educação, com a instrução, voto pela regularidade. Item 9, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Item 10, recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais admissões realizadas pela FUNCAMP no exercício 2005 e aplicou ao responsável multa de 500 UFESPs. A instrução é pelo desprovimento, houve sustentação oral em sessão anterior. Há uma certa flexibilidade para verificar as condições formais da admissão de pessoa para a atividade fim das fundações de apoio. A FUNCAMP foi instada a comprovar
quais funções teriam relação direta com a sua finalidade, porém não foi feliz em fazê-lo, em que pesem as alegações apresentadas na sustentação oral de que quase metade das contratações foram precedidas de procedimento seletivo. Tal procedimento foi apenas de análise curricular e entrevistas, o que encaminha a decisão pela admissão a um critério subjetivo incompatível com o regime constitucional. Parece-me, entretanto, que, consideradas as circunstâncias do caso, a multa de 500 UFESPs é excessiva e eu a reduzo para 160. Em discussão? Em votação? Aprovado. Eminente conselheiro Sami Wurman tem a palavra para os itens 11 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes da Procuradoria da Fazenda e do Ministério Público de Contas, relato inicialmente o item 11, cujo relatório e voto já foi previamente encaminhados a vossas excelências. Exame e balanço geral de 2007 da Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassununga, da USP. Essa unidade gestora foi excluída da apreciação das contas de 2007 da USP, já examinadas, em virtude de falhas anotadas nos processos de adiantamento. A assessoria técnica PFS-DG convergem pela regularidade da matéria e eu acolho esse posicionamento, votando pela regularidade do balanço geral. Em discussão? Em votação? Aprovado o voto. O item 12, convênio firmado pela Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar FAMESP, objetivando a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital de Base de Bauru, no valor de 395 milhões. A UR apontou diversas falhas, concluindo pela irregularidade. Os responsáveis foram notificados e apresentaram justificativas. A TJ, acompanhado por sua chefia e PFE, foi pela regularidade do convênio. MPC foi pelo prosseguimento da matéria nos termos regimentais. Eu acolho as conclusões de ATJ e PFE. As impropriedades apontadas pela fiscalização foram esclarecidas devidamente e, na esteira do voto e relatório já encaminhados, voto pela regularidade do convênio, ressaltando que a legalidade das despesas decorrente será avaliada quando da análise da prestação de contas. Faço, além disso, as recomendações aqui constantes no voto. Que está em discussão? Em votação, aprovado. Item 13, recurso ordinário interposto pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, FUNCAMP, em face da sentença que julgou legais, para fins de registro, atos de admissão, com exceção das contratações de 2 funcionários aqui citados, para os quais negou registro, em virtude de acúmulo ilegal de função pública. PFE e SDG foram pelo não provimento do recurso. Preliminarmente conheço do recurso. Também a Câmara. No mérito, a recorrente apenas argumentou que a entidade em apreço, por se tratar de fundação com personalidade jurídica de direito privado, não integraria a administração pública, sendo inaplicável às regras do artigo 37, e sobre essa questão, essa Corte já firmou o entendimento de que as normas do artigo 37 da Constituição Federal são sim aplicáveis a essas fundações instituídas pelo poder público, como é o caso da FUNCAMP. Portanto, acompanhando o PFS-DG, voto pelo não provimento do recurso. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, peço para relatar em conjunto itens 14 e 15. Pois não. Recursos ordinários interpostos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, contra sentenças proferidas pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa, que julgaram ilegais admissões de uma série de funcionários realizadas em 2007, com aplicação de multa de 100 UFESPs. A sentença pautou-se pela ilegalidade das admissões para os cargos de técnico de apoio acadêmico e técnico de informática, tendo em vista que foram incluídos na previsão de extinção contida num artigo de resolução da própria Unesp de 98, tornando sua utilização posterior inválida. A TJ e PFE foram pelo conhecimento e não provimento. Por outro lado, o SDG, divergindo, considerou que os apelos comportam provimento em face de precedentes semelhantes existentes nessa casa. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, como destacou a SDG, enfatizo que a Lei Complementar 1076 de 2008, que reorganizou o quadro de pessoal da Unesp, é posterior aos atos de admissão de pessoal aqui apreciados, e assim entendo que, à luz de numerosos precedentes existentes nessa casa, podem ser aceitas as razões recursais.
Assim, como nos precedentes citados no voto encaminhado a Vossas Excelências, houve a realização de concursos públicos e com a promulgação dessa lei complementar, penso que a situação comporta o beneplácito da Casa. Portanto, voto pelo provimento dos recursos ordinários de modo a reformar as sentenças combatidas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Eminente conselheiro Márcio Martins Camargo, com a palavra para os itens 16 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora representante da Fazenda do Estado, senhor representante do Ministério Público de Contas, secretário-geral, demais presentes. Item 16, em exame e balanço geral do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, IPESP, atual Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo, referente ao exercício de 2009. Também em análise nesta oportunidade as contas das 3 carteiras previdenciárias administradas pelo IPESP. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, atual Carteira de Previdência das Serventias Notariais de Registro, e Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo. Assessorias técnicas e PFE opinaram pela regularidade, com recomendações, à exceção da Carteira dos Economistas, cujo parecer foi desfavorável. Conforme o voto disponibilizado previamente, chama a atenção para a Carteira Previdenciária dos Economistas do Estado de São Paulo, que apresentou graves ocorrências, para as quais a defesa apresentada não foi capaz de afastar o juízo de irregularidade. A começar pela completa insolvência, que somente no exercício de 2009 foi corresponsável pelo déficit de recursos próprios do IPESP, a ordem de mais de 33 milhões. Ante o exposto, eu voto pela regularidade com ressalvas das contas do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, bem como das carteiras de previdência dos advogados de São Paulo e das serventias não oficializadas da Justiça de São Paulo, e voto pela irregularidade das contas da carteira dos economistas de São Paulo. Em discussão? Em votação. Aprovado o voto. Item 17, licitação e o decorrente contrato celebrado entre a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, a Prodesp, e a empresa Expresso Redenção Transporte e Turismo Limitada, objetivando a prestação de serviços de transporte. Em exame, os termos de prorrogação contratual e demonstrativos de cálculos de reajuste. A assessoria técnica, respectiva chefia e PFE opinaram pela regularidade da matéria em exame. A licitação ou contrato e os termos aditivos precedentes já foram julgados regulares por esta Casa. Atendidos os pressupostos legais dos termos em exame e acompanhando a instrução, eu voto pela regularidade dos termos aditivos e pelo conhecimento dos demonstrativos de cálculo de reajuste. Em discussão? Em votação. Aprovado. Item 18, em exame, termo de parceria e termo de rescisão antecipada e amigável entre a Secretaria de Estado da Cultura e o Instituto Brasil Leitor, IBL. Observe inicialmente que a escolha do Instituto Brasil Leitor, IBL, pela Secretaria de Estado da Cultura não foi precedida de concurso de projetos ou outro procedimento que oferecesse às OCIPs interessadas a oportunidade em disputar. Entre outras, apontam-se ainda as falhas de ausência de detalhamento de custos, a não fixação de padrões mínimos de eficiência dos recursos empregados na parceria e a falta de especificação das remunerações e benefícios que seriam pagos aos dirigentes. A fiscalização e SDG apontaram pela irregularidade. Eu voto pela irregularidade do termo de parceria e conhecimento do termo de rescisão amigável. Em discussão. Em votação. Aprovado. Item 19, pregão eletrônico e contrato celebrado entre a Secretaria do Estado dos Negócios da Segurança Pública, através do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a empresa NEC Brasil S.A. O ponto central aqui debatido, que inclusive dividiu a instrução, refere-se à dúvida quanto à pertinência do pregão eletrônico para o objeto licitado, prestação de serviços de implantação e operação do sistema de telefonia IP integrado, comunicação de dados e sistema de vídeo monitoramento. No caso em tela, a instrução aponta que o objeto licitado já não apresentava, à época, peculiaridades tais que o tornavam de tecnologia exclusiva, podendo assim ser adjetivado como comum de mercado, não impedindo a licitação na modalidade pregão, o que é evidenciado pelo razoável número de empresas classificadas para disputa. Diante disso, acompanha a fiscalização PFE, MPC e SDG e voto pela regularidade com ressalvas da matéria em exame, com as recomendações constantes do voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado.
Item 20, em exame, termos aditivos ao contrato celebrado entre CDHU e empresa construtora Cocaro Limitada, para execução de obras e serviços de engenharia com elaboração de projetos executivos para a realização de empreendimento com 351 unidades habitacionais. O procedimento licitatório e o contrato foram julgados definitivamente irregulares por esta Corte, aplicando-se aos instrumentos em tela, portanto, o princípio da acessoriedade. No mesmo sentido dos posicionamentos da fiscalização e da Procuradoria da Fazenda Estadual, eu voto pela irregularidade dos termos aditivos. Em discussão. Em votação, aprovado. Em conjunto, itens 21 a 23. Pois não. Item 21, convênio firmado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista para a produção de 273 unidades habitacionais. Item 22, termo de convênio de cooperação e integração técnico-científica e operacional, firmado entre a Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. E o item 23, contrato celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, e a empresa ECG, Engenharia, Construção e Geotecnia Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de engenharia. Instrução unânime pela regularidade, o meu voto acompanha e vai no sentido da regularidade dos instrumentos sob exame. Regularidade. Em discussão. Em votação, aprovados os votos. Prestações de conta, em conjunto, itens 24, 25 e 27. Pois não. Pula o 26. Apenas o 26 será relatado autonomamente. Em exame, prestações de contas originárias de convênios, tendo como partes. Item 24. Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e Prefeitura Municipal de Hortolândia. Item 25, Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos, LSI-TEC. Item 27, Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino Região de Miracatu e Prefeitura Municipal de Itariri. Instrução é pela regularidade. Acompanho a instrução e voto pela regularidade do item 24 e regularidade com ressalvas dos itens 25 e 27, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos. Que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 26. Prestação de contas de recursos públicos, originário do convênio firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, e a Associação de Pais e Mestres, APM, da Escola Estadual Professora Amélia dos Santos Musa. O parecer conclusivo, encaminhado intempestivamente, foi emitido em descompasso com as instruções número 1/2008. Eis que não atestados os resultados alcançados pela conveniada e tampouco foi comprovada a economicidade obtida em relação ao previsto no programa governamental, bem como também não foram registradas as receitas obtidas com aplicações financeiras. Além disso, os comprovantes apresentados pela entidade não se prestam a demonstrar a efetiva e correta aplicação dos recursos públicos que lhe foram repassados, o que enseja a devolução do valor total atualizado aos cofres públicos do Estado. Eu voto pela irregularidade da prestação de contas em exame, condeno a Associação de Pais e Mestres, APM, da Escola Estadual Professora Amélia dos Santos Musa, em solidariedade com sua responsável legal à época, Eliana Aparecida Pioli Manfioli, a devolver aos cofres estaduais a quantia de R$ 46.214,73 por ausência da devida prestação de contas. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Encerramos com isso a nossa sessão estadual. Agradecimento à doutora Cristina Cavezali pela presença e participação e passamos à sessão municipal de imediato. No item 28, Promotoria de Justiça de Ubatuba representa apontando indícios de irregularidades ocorridas na prefeitura local no tocante a contratações firmadas com dispensa de licitação e convite. A instrução é pela irregularidade da matéria e procedência da representação. Aquela efetuada com dispensa teve como fundamento emergência imputável à falha da própria administração. Igualmente, não se estabeleceu o motivo de escolha da contratada, tampouco foram apresentados esclarecimentos acerca do preço e formatação da remuneração. O ajuste com convite foi para a prestação de serviço de assessoria técnica
e, diz a Prefeitura, de extrema complexidade. Porém, tais serviços são meramente administrativos e de alçada exclusiva da municipalidade, tanto que a fiscalização, medição, autorização para pagamento eram feitos todos por servidores municipais. Com a instrução, voto pela procedência da representação e regularidade da dispensa do contrato, multa de 200 UFESPs ao responsável. Discussão, em votação, aprovado. 29 e 30 com relatórios e votos individualizados em conjunto. Pregão eletrônico, contrato, convênio, atos de responsabilidade do Serviço de Água e Esgoto de Sorocaba e da Prefeitura de Limeira. Com a instrução, voto pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovados os votos. 31 e 32, retorno ao gabinete por protocolo de petição. Relato 33. Pregão presencial e contrato, Prefeitura de Taubaté, Livraria Livro Aberto Limitada, aquisição de acervo bibliográfico e capacitação de educadores nos segmentos de educação infantil e ensino fundamental. A instrução de ATJ é pela aprovação, SDG pela irregularidade. Há problemas no orçamento básico, valor ajustado superou a previsão, uma imprecisa quantificação de beneficiários do acervo bibliográfico, há uma estranha cotação de preços junto a empresas localizadas em Rondônia, Mato Grosso do Sul e Paraná. Nenhuma empresa do Estado de São Paulo foi consultada quanto à possibilidade de fornecimento desse material para estimativa de preços. Exigiu-se, com o envelope proposta, a apresentação de amostra, antecipação de providência indevida que provocou alijamento sumário de 2 interessados e, igualmente, não restou consignado o prazo de fornecimento. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 34, termo de parceria, aditivos, Prefeitura de Cruzeiro com Centro Integrado e Apoio Profissional CIAP, desenvolvimento e execução de programas de saúde da família, agentes comunitários de saúde e saúde bucal. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo, instrução pela irregularidade. Não visualizei documentação que demonstrasse de forma segura que a opção pela terceirização era e foi a mais vantajosa para o poder público. A escolha do parceiro também não ficou satisfatoriamente explicada, já que não se comprovou tratar-se de parceiro com vocação para a gestão de projeto específico como presente, com meandros e complexidades em área tão relevante como a da saúde. Já tivemos decisões envolvendo este mesmo instituto na mesma linha da irregularidade. Os aditivos, além dos pontos relacionados à sua formalização, se caracterizam pela precariedade de justificativas para que fossem celebrados, especialmente para embasar sucessivos acréscimos de valor. Voto pela irregularidade, multa de 300 UFESPs a cada um dos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 35, também retiro de pauta, junto com o 36, 35 e 36, também por protocolo de petição. 37, concorrência, contrato, Prefeitura de Oriente com Scamati Seller, execução de obras, construção de 78 unidades habitacionais. Realizada a notificação, nada foi apresentado a título de defesa, o que levou a instrução a convergir pela irregularidade e me permite já ultrapassar qualquer justificativa e votar pela irregularidade, aplicando multa de 400 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Relatórios e votos individualizados, 38 a 43. 38 a 43. São contas das câmaras municipais de Paraibuna, 2011, e de Meridiano, Pilar do Sul, Descalvado, Fernando Prestes e Araçariguama, 2012. Com a instrução, cumpridos os aspectos constitucionais e legais incidentes, voto pela regularidade com ressalva das correspondentes contas. Em discussão, os votos. Em votação, aprovados. 44, contas da Prefeitura Municipal de Ipeúna, 2012,
Também aqui, instrução convergente no sentido da emissão de parecer favorável, é como segue o meu voto. Está em discussão, em votação, aprovado. 45, contas da Prefeitura Municipal de Promissão 2012. O gestor aplicou 59,43 do recurso do Fundeb no magistério, utilizou 99,43 da verba do fundo, não comprovando o uso da parcela diferida no primeiro trimestre. Além disso, como destacou a TJ, o saldo financeiro existente na conta do fundo no final do exercício não era suficiente nem mesmo para dar respaldo aos restos a pagar daquele fundo. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Ribeira, contas de 2012. Temos um déficit na execução orçamentária de 21,86%, déficit recorrente, vem desde 2009 se repetindo, o que provoca aumento dos resultados financeiro, econômico e patrimonial negativos. Não houve recolhimento de encargos sociais de agosto a dezembro de 2012, tendo ocorrido uma compensação financeira unilateral sem manifesta concordância da Receita Federal do Poder Judiciário. Não foi atendido o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, igualmente desatendido o 21, parágrafo único da mesma legislação. Houve empenhamento de mais do que 1/10 de despesa prevista no orçamento no final do exercício e os gastos com publicidade são irregulares. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 47, Prefeitura de Jambeiro, contas de 2012. Ensino, pessoal, saúde em ordem. Déficit orçamentário amparado pelo superávit do exercício anterior, situação financeira, econômica e patrimonial positiva, diminuição da dívida de curto prazo, saldo da dívida ativa diminuído, precatórios e encargos previdenciários em ordem, 42 e 21 parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal cumpridos. A Prefeitura teve algum problema no controle interno, o que foi inclusive verberado pelo Ministério Público de Contas, mas me parece que diante de um quadro amplamente favorável, a hipótese é de emissão de parecer favorável, que é como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeito de Serrana agrava de despacho que aplicou-lhe multa de 500 UFESPs no bojo das contas de 2004 da Câmara Municipal local. A instrução converge para o provimento. Preliminar, conheço do recurso. Conhecido. Houve uma condenação do presidente da Câmara de ressarcir os cofres municipais de certa importância. O conselheiro Antônio Roque Citatini, relator da matéria, notificou o prefeito para que procedesse a inscrição do débito em dívida ativa, não houve manifestação e a multa foi aplicada. Agora, com o recurso, comprovou-se que um mês antes da notificação, as medidas determinadas já haviam sido concretizadas. Apenas houve falta de participação ao tribunal do quanto feito. Voto pelo provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 49, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular processamento de despesas realizadas para a inauguração de obras, determinando ao responsável restituição aos cofres municipais do valor impugnado. Recorrente é o então prefeito de Marília. Isto se deu num apartado das contas daquela prefeitura do ano 2000. Vejam vossas excelências. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Os dispêndios não foram realizados de forma moderada, não se revestiram de caráter informativo, educacional ou de orientação social, segundo a Constituição prevê. O recorrente apenas alega que as despesas acarretaram benefício à ordem pública, porque teriam buscado divulgar o município e atrair investidores da esfera privada. Justificativa essa que, evidentemente, não atende ao dispositivo constitucional, já que os gastos guardam mais característica de divulgação pessoal do que institucional. Eu nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 50, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares licitação, contrato e termo aditivo, Prefeitura de Lins, objeto de execução de recapeamento e pavimentação asfáltica. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Certame teve reduzida competitividade, não houve publicação do edital em jornal diário de grande circulação no Estado, além do que
contrato foi aditado 4 meses após a sua assinatura, quando o seu período de execução estava previsto para 12 meses, o que demonstra a falta de atenção para com a realização do projeto básico. Igualmente, houve violação à súmula 25 e visto do CREA na fase de habilitação. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 51. Recurso ordinário contra a sentença que aplicou ao prefeito de Caraguatatuba multa de 500 UFESPs por descumprimento da determinação do tribunal. Assessoria da TJ não provimento, chefia SDG provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Aqui também temos mais uma situação de providências adotadas, porém não comunicadas a tempo e hora a esta Corte. Eu dou provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão, negando-lhes registro, aplicando aos responsáveis multa de 160 UFESPs. Admissão de pessoal em 2008 na Prefeitura de Cardoso. A instrução é pelo provimento. Preliminar conheço. Conhecido. A multa tem, como sabemos, caráter personalíssimo. E o prefeito João da Brama de Oliveira e Silva não praticou nenhum ato que determinasse a sua penalização. Então, Antártica, Skol, qualquer um. Da Brama não foi. Eu dou provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Eminente conselheiro Samivur mantém a palavra. Senhor presidente, relato item 53, pregão presencial e contrato feito entre a Prefeitura de Mauá e a empresa Magil Comércio de Eletrodomésticos, valor de R$ 2.025.000, para fornecimento de eletrodomésticos, eletrônicos, mobiliários para a Secretaria de Educação. Fiscalização, assessorias técnicas e chefia foram pela irregularidade da matéria, em especial pela deficiente pesquisa de preços. Meu voto é nesse mesmo sentido, acompanhando a instrução unânime dos órgãos instrutivos e aplicação de multa de 300 UFESPs, bem como oficiamento ao Ministério Público do Estado, tendo em vista esse fato de ter havido tamanha discrepância entre os preços praticados na licitação e os apurados pela fiscalização em pesquisa junto a sites de compras. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, relato em conjunto item 54 e 55, dispensa de licitação e contrato decorrente celebrado entre a Prefeitura de Ilhabela e Hotelier Desenvolvimento Hoteleiro para a prestação de serviços de hospedagem, um café da manhã, almoço e jantar, durante a temporada de 2011-2012, bem como representação que trata de possíveis irregularidades apontadas pela empresa Campinas Tile Viagens e Turismo em relação aos referidos atos. Órgãos técnicos da Casa e MPC foram pela irregularidade da contratação direta e procedência da representação. Conforme voto previamente encaminhado, não foi constatado, no caso de fato, a existência de requisitos legais para a realização de uma contratação por dispensa, ou seja, não houve caracterização de situação emergencial, não foi demonstrado um adequado orçamento estimativo e nem a realização de pesquisa de preços e, por fim, a justificativa para a escolha da empresa contratada foi deficiente. Portanto, voto pela irregularidade da dispensa e do contrato e procedência da representação, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável, bem como oficiando-se ao Ministério Público do Estado. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto. Agora, peço para relatar conjuntamente itens 56 a 60. Perfeitamente. Eles se tratam com votos individualizados. Eles cuidam de 5 contratos e termos de aditamento feitos pela Prefeitura de Águas de Lindóia com Mactel Engenharia, Álvaro Catini de Acheta, Construtora Lazzarini, JM Moreira Construções, Construtora Lazzarini, todos precedidos de licitações nas modalidades técnica e preço. Objetivando construção do Memorial de Águas de Lindóia, serviços de carga e descarga, reforma de quadra esportiva, recuperação de talude e adaptação de residência unifamiliar. Foram apontados diversas falhas pela fiscalização, assessoria técnica e sua chefia foram pela irregularidade e meu voto é nesse mesmo sentido. Não restaram esclarecidas falhas como falta de orçamento detalhado,
descrição devida do objeto licitado, houve inserção de exigências de habilitação indevidas, desatendendo a legislação de regência e jurisprudência dessa Corte, e uma série de outras falhas aqui relatadas. Portanto, acompanho a unânime instrução e voto pela irregularidade da tomada de preço e dos convites, propondo ainda a aplicação de 160 UFESPs de multa para cada um dos procedimentos. Portanto, multa em cada uma das contratações. Das 5. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Item 61, concorrência e contrato feito pela Prefeitura de Indaiatuba e a empresa Luxor Engenharia para a construção de uma escola estadual no bairro Jardim Paulista, área institucional. A UR apontou impropriedade, motivo pelo qual a origem foi notificada. No entanto, a assessoria técnica, sua chefia, assessoria técnica e chefia de ATJ entenderam sanadas as falhas, opinando pela regularidade. A seu exemplo, penso que a matéria deva ser considerada regular, portanto, voto pela regularidade da concorrência e do contrato. Em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto itens 62 e 63. Convênio celebrado entre a Prefeitura de Araçoiaba da Serra e Casa Transitória André Luiz, no valor de R$ 1,5 milhão, objetivando o desenvolvimento de atividades para prestação de serviços de saúde, do Plano Municipal de Saúde e do Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, leia-se Programa Saúde da Família. Já o outro processo cuida da prestação de contas relativas ao exercício de 2009, desse convênio, na importância de R$ 617.624. Assessoria técnica e chefia de ATJ foram pela regularidade da matéria. Passo a meu voto. Não obstante as manifestações favoráveis constantes dos autos, penso que o ajuste em exame e sua prestação de contas respectiva não merecem juízo de regularidade. As seguintes falhas foram detectadas e aqui eu lhes dou destaque: contratação indireta de pessoal, não computação desses gastos com o pessoal nos limites da LRF, ausência de demonstração de vantagem ao se delegar atividades ao invés de executá-las diretamente pela Prefeitura, e, por fim, a cobrança de taxa administrativa não estabelecida sequer no termo de convênio. Diante de todo exposto, voto pela irregularidade do termo de convênio e da sua prestação de contas de 2009, determinando-se ainda a Prefeitura de Araçoiaba da Serra que se abstenha de conceder recursos à contratação indireta de pessoal por meio de entidades do terceiro setor para atividades que, por sua natureza, compõem atribuições inerentes à administração. Todavia, em face da jurisprudência desse tribunal, deixo de condenar a beneficiária da devolução dos valores inquinados, já que a municipalidade se valeu dos serviços prestados pelos funcionários contratados pela tal Casa Transitória André Luiz. Exceção feita apenas à importância de R$ 91.500 relativos à cobrança indevida de taxa administrativa. Perfeitamente. O voto está em discussão, em votação, aprovado. Peço agora para relatar em conjunto itens 64 a 66. Pois não. São prestações de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Ourinhos, por meio de convênio, à Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, em 2010, 2011 e 2012. O convênio e o termo aditivo foram tratados já num outro TC, julgado regulares pela primeira Câmara, e naquela ocasião também foi apreciada a prestação de contas respectiva durante o exercício de 2009, que foi considerada irregular. Foram apontadas diversas falhas pela UR, que opinou pela irregularidade. A assessoria técnica chefia de ATJ e MPC, quanto às prestações de contas de 2010 e 2011, foram pela irregularidade. Já com relação a 2012, foram pela regularidade, tendo o MPC elencado apenas algumas recomendações. Passo ao voto. Verifica-se que falhas graves não foram devidamente justificadas, principalmente na falta de remessa de documentos de 2010, tendo em vista o registro feito pela própria fiscalização, afirmando que a prestação foi obtida durante a vistoria in loco apenas. Quanto às demais irregularidades, destaco continuidade dos repasses em 2010 sem ajuste, em vigência, falta de comprovação da economicidade da terceirização dos serviços em 2011 e 2012 e a ausência de elaboração de planos operativos anuais em todos esses exercícios, usando as partes do plano de 2008 ainda, sem atentar para a mudança da realidade fática das necessidades da população.
Destaco, além disso, o reiterado descumprimento de requisições efetuadas pela fiscalização, bem como o desatendimento de prazos fixados nas instruções consolidadas em vigor. Portanto, voto pela irregularidade das prestações de contas dos recursos repassados nos anos de 2010, 2011 e 2012, apenas deixando de condenar a beneficiária à devolução dos valores recebidos, tendo em vista que não há nos autos demonstração de desvios na sua utilização, além de terem sido empregados na finalidade prevista pelo convênio. Em discussão? Em votação? Aprovado. Item 67, prestação de contas de recursos repassados por convênio, firmado entre a Prefeitura de Ubatuba e a Santa Casa Misericórdia Irmandade do Senhor dos Passos de Ubatuba em 2011, no valor de R$ 944.951. Esse convênio já foi apreciado e julgado regular por essa Corte. A UR, examinando a matéria, constatou impropriedades, foram feitas notificações, a TJ opinou pela regularidade, MPC pugnou pelo prosseguimento dos autos e meu voto destaca o seguinte: a prestação de contas não se encontra em condições de aprovação, tendo em vista as impropriedades de fato detectadas pela fiscalização que impediram a averiguação da correta aplicação dos valores. Não foram trazidos documentos capazes de comprovar a aplicação do numerário recebido, tendo em vista que na relação dos gastos efetuados pela entidade beneficiária não há elementos capazes de identificar a correlação entre os repasses e o convênio firmado. Foram feitos outros convênios, inclusive, entre as mesmas partes no mesmo período. Grande parte dos recursos repassados foram usados na contratação, de novo, indireta de pessoal, configurando afronta aos limites de gasto de pessoal da LRF, e desacertos dessa espécie vêm sendo julgados por essa Corte de Conta irregulares. Portanto, voto pela irregularidade da prestação de contas, determinando a Prefeitura de Ubatuba que se abstém de conceder recursos destinados à contratação indireta de pessoal, oficio ao Ministério Público do Estado, mas deixo de determinar a devolução do dinheiro recebido, uma vez que a municipalidade se valeu dos serviços prestados pelos funcionários contratados. Em discussão? Em votação? Aprovado. Os itens 68 e 69, senhor presidente, peço para eles serem retirados de pauta com retorno ao gabinete. Quais itens, por favor, excelência? 68 e 69. 68 e 69, portanto, retorna ao gabinete do senhor relator, que continua com a palavra. Relatando agora os itens 70 e 71 conjuntamente, ambos são prestações de contas de câmaras municipais. Primeira, Bento de Abreu, a segunda, Cosmorama, ambas do ano de 2012. A instrução evidenciou o atendimento dos limites constitucionais, a observância dos dispositivos da LRF, equilíbrio na execução orçamentária, portanto, acompanhando manifestações de ATJ e MPC, voto pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão? Em votação? Aprovado. Agora, itens 72 e 73 em conjunto, contas dos municípios de Águas de São Pedro e IEP, referentes ao exercício de 2012, conforme relatórios e votos já previamente disponibilizados. A instrução da matéria revelou falhas suficientes ao comprometimento das contas, como, por exemplo, no caso da primeira cidade, Águas de São Pedro, gastos com pessoal acima do teto previsto, déficit de execução orçamentária, déficit financeiro e despesas com publicidade contrariando normativa eleitoral. Em relação à segunda cidade, IEP, insuficientes pagamentos precatórios, gastos com publicidade que superaram a média dos últimos 3 anos e falta de recolhimento de valores devidos a encargos sociais. Portanto, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas de Águas de São Pedro e IEP de 2012. Contas de Água de São Pedro e IEP. Em discussão, em votação, aprovado. IEP. Desculpa a pronúncia equivocada, o acento do primeiro M. Não, de repente é IEP, eu que estou errado. Item 74. Agravo formulado pelo senhor Daniel Ferreira da Fonseca, prefeito de Cajamar, em face do despacho que lhe combinou multa de 160 UFESPs em razão de reiterado atraso na remessa de documentos ao sistema Aldesp. Nas razões do apelo, o agravante alega em síntese que, devido a problemas no sistema implantado para envio da documentação,
ocorreu a entrega intempestiva da mesma e, sendo o atraso de apenas 3 dias, não deveria ter ocasionado prejuízo à análise dos documentos. MPC pelo conhecimento e no mérito pelo seu improvimento. Preliminarmente conheço do agravo. Agravo conhecido. No mérito em que pesem os argumentos sustentados pela agravante, não há nos autos elementos satisfatórios para acolher as razões oferecidas, devendo a multa ser mantida. Portanto, nego provimento ao apelo, mantendo-se na íntegra o despacho combatido e a multa. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, item 75, a recurso ordinário interposto pela Fundação Municipal para Educação Comunitária, FUMEC, em face de sentença que julgou irregulares as contas da instituição aplicando multa. A TJ, chefia SDG, concluíram pelo não provimento do recurso. Preliminarmente, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, conforme relatório e votos já encaminhados, as razões apresentadas não foram suficientes para reverter o juízo de irregularidade, portanto, acompanhando os órgãos de instrução, voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Item 76, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Caraguatatuba contra a sentença que julgou irregulares de licitação e ajuste feitos em 2007 pela municipalidade com a empresa Pré-Engenharia Construções, aplicando-se naquela ocasião a multa. A sentença pautou-se pela irregularidade da matéria, em face da afronta à súmula 23 desse tribunal, que contribuiu para a inabilitação de 4 licitantes. A TJ, chefia e SDG foram pelo conhecimento e não provimento do apelo. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. E, de fato, as razões ofertadas não são suficientes para reverter a sentença combatida, portanto, voto pela negativa de provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença combatida. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, item 77, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Macatuba contra a sentença que negou registro aos atos de admissão de pessoal para as funções de professor de educação física, estagiário, professor contratado, num total de 63 admissões, com aplicação de multa, então, ao responsável no valor de 50 UFESPs. A razão do juízo irregular foi a não demonstração de que foi realizado o processo seletivo com a adoção de critério objetivo de julgamento, ante a ausência de apresentação de edital e sua publicação. A assessoria técnica, chefia e SDG foram pelo conhecimento e não provimento. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. E, no mérito, verifico que o pleito não comporta provimento. De fato, houve reiteradas contratações temporárias em exercícios anteriores, sem justificativas que explicassem quais situações emergenciais ou imprevisíveis teriam ocorrido. Portanto, voto pelo não provimento do recurso ordinário. O senhor relator nega provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Item 78, recurso ordinário interposto por Hélio dos Santos Mazo, ex-prefeito de Presidente Bernardes, contra a sentença que julgou irregulares despesas feitas no valor de R$ 9.380, sem o devido procedimento licitatório, por não comprovar o seu enquadramento nas hipóteses da Lei 8666. A TJ e chefia foram pelo não provimento, a SDG, por outro lado, foi pelo provimento. Os autos tramitaram por MPC, que teve ciência dos mesmos. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a argumentação trazida na peça recursal vem corroborar o entendimento de SDG, o qual acompanho, de modo a afastar a falha que deu fundamento à sentença combatida. Isso porque não restou evidenciado nos autos o grau de previsibilidade suficiente no fornecimento contínuo de peças para a manutenção dos veículos, em vista da impossibilidade de prévia mensuração, no caso, das avarias decorrentes da sua utilização, em vista do pequeno vulto das despesas, a submeter obrigatoriamente tais dispêndios. A submeter obrigatoriamente tais dispêndios à realização de um certame licitatório, cujo valor global gasto no exercício, sob o prisma da materialidade, apenas tangenciou o limite fixado por lei a autorizar a dispensa. Do exame do processo, verifico que as notas de empenho indicadas no razão credor referem-se a valores de pequeníssima monta, as quais foram emitidas no curso do exercício visando a manutenção de veículos, ônibus escolares, caminhões, maquinário pesado, todos vinculados à divisão de educação, cultura e esporte de obras e serviços municipais. Portanto, entendo que as despesas para a manutenção de diferentes veículos ao longo do exercício, de departamentos inclusive distintos da municipalidade, foram realizados em valores individuais bem abaixo do limite do artigo 24, inciso 2º da Lei 8666, não obrigando, então, à instauração da licitação.
Portanto, voto pelo provimento do recurso interposto, acompanhando SDG. Pelo provimento, em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, item 79, recurso interposto pelo município de Praia Grande contra a sentença que aplicou multa de 300 UFESPs a Roberto Francisco dos Santos, então prefeito da cidade. A multa foi aplicada em virtude da falta de comprovação de que o apenado adotou providências no prazo de 90 dias, após sua notificação, para o encerramento definitivo das atividades da empresa Progresso e Desenvolvimento de Praia Grande, PRODEPS, de acordo com decisão exarada no Balanço Geral de 2008 da Companhia Municipal. A assessoria técnica, chefia e SDG foram pelo provimento do recurso. Preliminarmente dele conhecido. No mérito, noto que, de fato, as medidas anunciadas, embora a destempo, podem ser acolhidas, de modo a afastar a inação que deu fundamento à sentença impugnada, uma vez que os documentos trazidos pela recorrente dão conta de que foram iniciadas providências logo após a notificação pessoal do responsável, visando, de fato, o encerramento das atividades da entidade citada. Portanto, acompanho a TJ e SDG e voto pelo provimento do recurso, com o cancelamento da multa aplicada. Em discussão, em votação, aprovado. A palavra retorna ao eminente conselheiro Márcio Martins de Camargo para relato dos itens finais. Senhor presidente, item 80. Em exame, segundo, terceiro e quarto termos de aditamento subsequentes ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Americana e a empresa Máxima Comunicação, Propaganda e Marketing Limitada, objetivando a prestação de serviços técnicos de publicidade, comunicação e marketing. A matéria é irregular pelo princípio da acessoriedade, pois os precedentes vícios detectados que levaram ao juízo de irregularidade da contratação originária estendem-se aos procedimentos adotados posteriormente. Voto pela irregularidade dos termos de aditamento em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 81. Em exame, a licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e a empresa DEMAC Construções, Empreendimentos e Participações Limitada, visando a concessão onerosa de direito real de uso de imóvel para implantação de empreendimento comercial shopping center. A instrução converge no sentido de que todas as formalidades legais pertinentes foram adotadas quando da realização do procedimento licitatório e da contratação. No mesmo sentido das unânimes manifestações favoráveis dos órgãos técnicos, eu voto pela regularidade da concorrência e do contrato em exame. Voto em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, item 82, eu peço a retirada de pauta por chegada de novos memoriais. Perfeitamente. Retorno ao gabinete de Vossa Excelência. Item 83, em exame, dispensa de licitação e contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Votorantim, Serviço de Água e Esgoto de Votorantim e Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos Municipais de Votorantim, com o Banco Nossa Caixa S.A., objetivando a prestação de serviços bancários relacionados à folha de pagamento de servidores públicos municipais. A assessoria técnica e chefia de ATJ opinaram pela irregularidade dos atos praticados. De fato, as defesas apresentadas não foram capazes de afastar todas as falhas apontadas na instrução. Observo que sequer restou caracterizada a hipótese legal invocada para a contratação direta em exame. Também não consta dos autos pesquisa de valores realizada junto a outros bancos, nem foi devidamente justificada a escolha da contratada. Voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato em exame. Voto ainda pela aplicação de multa aos responsáveis, senhores Jair Cassola, Ângelo Veiga e Pedro Lopes da Rosa, importância correspondente a 200 UFESP para cada um, e remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para as medidas de sua alçada que entender cabíveis. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Item 84. Prestação de contas de recursos públicos repassados por meio de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência, AVAP, tendo como objeto a implantação e o desenvolvimento de Centro de Educação Infantil. A assessoria técnica e MPC manifestaram-se pela regularidade da matéria. Os repasses financeiros e os gastos efetuados foram demonstrados documentalmente, não havendo desvio de finalidade ou dano ao erário. Eu voto pela regularidade com ressalvas do item em exame, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Agora em conjunto, senhor presidente, de 85 a 90. Pois não.
85 a 90, embargos de declaração opostos pela Associação Civil Cidadania Brasil, ACCB, antiga Associação Comunitária Casa Branca, contra a decisão que julgou irregulares o concurso de projetos, termo de parceria e termo aditivo celebrados entre a entidade e a Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras. Em preliminar, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Embargos conhecidos. Quanto ao mérito, é procedente o apontamento do embargante acerca do processo TC 1146.010.10, relativo à prestação de contas dos repasses de 2009, comportando ser corrigido o equívoco ocorrido tão somente na identificação dos dados dos processos que compunham o voto então proferido. No que concerne aos demais pontos abordados pela embargante, observa-se que as questões dizem respeito ao mérito da decisão, passíveis de rediscussão somente na sede recursal apropriada, de tal forma que, sob esse prisma, os embargos não comportam acolhimento, uma vez que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada em relação às objeções levantadas. Voto pelo provimento parcial dos presentes embargos de declaração, tão somente para sanar o erro material suscitado e declarar que o TC 1146.10.10 fez parte do lote dos processos apreciados em conjunto. Provimento parcial dos embargos para finalidade declarada. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Cumprida a ordem do dia, eu indago do eminente representante do Ministério Público quanto à eventual ciência específica. Não, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra retorna aos senhores conselheiros. Recorde de 16 horas e 3 minutos. Eu cumprimento vivamente Vossas Excelências, o ilustre representante do Ministério Público, a todos os presentes. Muito boa tarde. Está encerrada a sessão.